Então, vou apresentar o caso de um paciente do sexo masculino de 47 anos que tinha um diagnóstico de ectasia anular aórtica, que consiste numa dilatação idiopática da aorta torácica ascendente, bem como do anel aórtico, causando uma disfunção valvar da aorta. E ele evoluiu com um quadro de aneurisma e dissecção da aorta torácica ascendente e teve que ser submetido a essa cirurgia de Bentall e de Bono em agosto de 2012. Só para explicitar aqui que consiste essa cirurgia, a válvula danificada, a válvula e a aorta ascendente, ela é substituída por um tubo de Dracon e uma endoprótese autoexpansiva que é colocada desde o bulbo até a aorta torácica ascendente e, além disso, também as coronárias são reimplantadas nessa endoprótese. Resumidamente, é isso que acontece na cirurgia. Aqui ficou um pouco escuro, mas a gente fez algumas reconstruções tomográficas justamente do nosso paciente mesmo. A gente consegue ver a endoprótese autoexpansiva, consegue ver a válvula também aqui e a região da esternorrafia também. Desde agosto de 2012 até fevereiro de 2014, ele teve algumas complicações decorrentes do quadro clínico e ele teve que fazer colocação de stent, de próteses. Ele teve uma obstrução da carótida esquerda, então ele teve que fazer uma ligação da carótida direita e esquerda. E em fevereiro de 2014 foi o último procedimento que ele tinha feito, que foi um enxerto da artéria subclave esquerda. Em novembro de 2014, ele deu entrada no nosso serviço para a realização de um PET-CT com uma hipótese diagnóstica de uma infecção tardia da prótese valvada. Ele estava, então, num PO tardio de cirurgia de Bentall e ele estava com um quadro clínico meio insidioso e meio pobre também, meio frustro. Ele tinha febre noturna, mal-estar, fraqueza, tontura e, além disso, ele também tinha saída de secreção purulenta pela ferida operatória na região external. Já veio com uma hemocultura dessa secreção purulenta positiva. O PET-CT, eu pus aqui a imagem do MIP só para a gente evidenciar essa área de acentuada captação anômala na região mediastinal, principalmente na região mediastinal anterior e também aqui na região da esternorrafia. Essa captação moderada aqui seria no enxerto, que estava em concentração habitual. Só para mostrar aqui nos cortes, para a gente evidenciar melhor, a gente consegue ver que toda a região periprótese se encontrava com uma captação acentuada do radiofármaco, tinha uma densificação das partes moles, com infiltração da gordura mediastinal anterior e tinha um SUV acentuado de 10,9 nessa região. Aqui só para mostrar que toda a circunferência da válvula da endoprótese estava comprometida e também ele ainda tinha essa extensão para partes moles, que tinha um aumento de partes moles, densificação da tela subcutânea aqui da região do externo, que apresentava um SUV de 8,8. Só para representar aí melhor, para a gente ver a extensão do comprometimento, né, que ele apresentava. Então, o PET-CT evidenciou uma acentuada atividade metabólica glicolítica, tanto no bulbo, na porção ascendente no arco aórtico, e espessamento parietal e densificação de partes moles e da gordura mediastinal adjacentes. E na região da esternorrafia, como eu disse, tinha uma densificação da tela subcutânea e um aumento no volume de partes moles, principalmente no aspecto anterior do manúbrio e no terço proximal do corpo external. Por causa do resultado do PET e também pelo quadro clínico apresentado pelo paciente, ele teve que ser submetido a uma nova cirurgia, uma troca dessa prótese valvada. Então, foi colocada uma substituição aí na aorta torácica ascendente com uma interposição do aumento maior no mediastino para o controle de infecção. Essa aumentopexia, ela é realizada para tirar o espaço vazio que fica no mediastino, porque com isso ele consegue, o aumento ele é altamente vascularizado, então tendo essa vascularização aumentada no mediastino, consegue mobilizar macrófagos que ajudam no controle da infecção, por isso que é feito isso no procedimento. E cerca de 2 semanas após o procedimento, ele fez um novo PET-CT para segmento. Aí a gente já consegue ver uma mudança na distribuição da captação do radiofármaco, principalmente aí na região da esternorrafia, alteração pós-cirúrgica, e nos cortes a gente consegue ver que realmente não tinha mais nenhuma área de captação significativa do radiofármaco na região da endoprótese,
comparativamente com o exame anterior, e a gente tinha essa captação habitual do radiofármaco na região do externo, que se compatível com alteração pós-cirúrgica mesmo. Então, era um estado pós-cirúrgico da aorta torácica ascendente, com colocação da prótese valvada e transposição do aumento maior no mediastino, né, aumentopexia. E na esternorrafia, os pontos metálicos estavam íntegros, sem diástase significativa e apresentavam um acentuado metabolismo glicolítico entre os fragmentos ósseos. Não houve concentração anormal do radiofármaco na endoprótese aórtica autoexpansiva. Tinha um material com densidade líquida e focos gasosos de permeio na cavidade cirúrgica periprótese e uma captação pelo FDG também na gordura mediastinal anterior, todos esses achados compatíveis com alterações pós-inflamatórias cirúrgicas. Aí eu trouxe só uma discussãozinha, alguns artigos, para a gente ver mais a respeito de infecção de enxerto vascular. É uma patologia muito rara, porém, ela tem uma morbimortalidade muito alta, porque ela é muito grave, justamente porque a cirurgia cardiovascular, então, ela é potencialmente muito grave. A apresentação clínica geralmente é muito sutil, é inespecífica e pode ser tardia, como foi no nosso caso. O exame de imagem é mandatório para o diagnóstico definitivo, até para evitar procedimentos cirúrgicos desnecessários para o paciente, já que tem uma morbimortalidade muito elevada. A tomo, ela é considerada padrão ouro para o diagnóstico de imagem definitivo, porém a ressonância e o eco têm seu papel de importância. Existe um trabalho publicado por Tayama e colaboradores que evidenciou, de 2014, ele evidenciou que a tomo tem uma acurácia muito boa para infecção aguda do enxerto vascular, próximas de 100%, porém essa acurácia diminui muito nas infecções crônicas, chegando em torno de 55%. Aí entra a importância do PET-CT para poder agregar um pouco de especificidade e sensibilidade para o método. Foi feito um estudo prospectivo por Kaider e colaboradores com 39 pacientes com suspeita de infecção do enxerto valvar. E ele conseguiu chegar a um valor muito alto e considerável de valor preditivo negativo. O que isso significa? Um paciente com suspeita de infecção de enxerto vascular que tenha um PET negativo, ele tem a chance dele realmente não ter infecção dessa endoprótese é de 96%, que é um valor bem considerável, bem razoável. Existe um outro trabalho também, publicado por Tokuda e colaboradores, que conseguiu evidenciar um cutoff de 8 para o SUV, para poder sugerir uma infecção no enxerto periprótese vascular. Esse valor, ele precisa de mais estudos, a gente tem que admitir com ressalva esse valor. Por quê? Foi um trabalho pequeno, feito apenas com 9 pacientes, sendo que 4 tinham infecção e 5 não tinham infecção. 5 tiveram PET negativo. Então, é um valor que ainda necessita de mais estudos, de uma casuística um pouco maior, mas já é algum trabalho a respeito que a gente tem disso. A gente sabe que o PET tem algumas limitações na detecção de infecção, né? Foi feito um trabalho do PET scan, comparando só o PET scan com atomo, PET sem atomo e atomo isoladas. O PET ele tem uma sensibilidade boa, porém uma especificidade muito baixa. E atomo, o contrário, a sensibilidade é baixa, porém a especificidade é alta. Por isso que o PET-CT sempre agrega, atomo agrega muita especificidade ao PET. A gente sabe que o PET, então, é muito inespecífico, porque ele tem captação também em lesão tumoral, ele tem captação em alterações pós-operatórias e ele pode, então, dar um falso positivo. Além disso, ele tem um custo elevado. E também existem alguns trabalhos, já foram reportados, que evidenciaram captação discreta moderada do FDG em próteses sem evidência de infecção, que, aliás, é alguma coisa esperada. Por quê? A prótese aqui, só ela está ilustrada, é igual a prótese que a gente viu. A gente via essa parte da haste metálica naquela reconstrução que eu mostrei. Essa outra parte a gente não vê, porque a prótese tem a haste metálica e ela é feita de nitrinol e revestida por poliéster. O poliéster é um tecido que é poroso, ele tem esses entremeios. E isso permite
que a prótese, que é uma prótese endoluminal autoexpansiva, e ela é colocada dentro do vaso danificado. E ela permite, essa porosidade, ela causa uma reação inflamatória com a parede do vaso, e essa reação inflamatória que vai causar a formação de tecido fibrótico, que vai levar à aderência dessa prótese no lúmen vascular. E isso é importante, e isso pode levar a um falso positivo, entre aspas, uma captação discreta moderada do radiofármaco na região da prótese por um tempo que é indeterminado, porque isso pode durar até vários anos, segundo alguns relatos na literatura. Então, a importância desse exame para a gente, no nosso caso, por exemplo, né, e nos casos, principalmente, ele tem um papel muito importante na infecção crônica, que a CT já é um pouco mais limitada. E nas suspeitas de recorrência, né, de reagudização também. Na avaliação da extensão da doença, a gente pode talvez encontrar um foco à distância, talvez não seja a própria prótese o foco, a causa dos sintomas do paciente, ou se for muito oligossintomático também, você consegue avaliar melhor. E definir, ele tem um forte impacto no manejo clínico, porque consegue definir ou excluir a necessidade de uma intervenção cirúrgica, já que tem uma morbidade muito grande. Então, a gente pode conseguir ou iniciar ou até programar o prolongamento da terapêutica e programar uma possível intervenção cirúrgica também, dependendo da necessidade aí. Eu queria só agradecer a equipe dos meus chefes aí, e é isso.